Fala nação alviverde, estamos aí para mais um vídeo de análise para vocês aqui no canal da Rede Coxa. Dessa vez para falar do departamento de futebol como um todo. Agora ele está completo, com todas as suas posições ocupadas, então a ideia é falar rapidamente aí um pouquinho sobre ele, o que a gente pode esperar, ou projetar, esperar, enfim, do que pode acontecer nesse departamento. No vídeo anterior que vocês viram, que eu falei não só da comissão técnica, como da chegada de alguns profissionais no clube, eu já falei do José Carlos Brunoro, então o diretor executivo do clube. Ele vem para ser o cara que vai estar ali entre basicamente tudo e a diretoria. Então tudo vai passar por ele, seja da administração, fisiologia, enfim, tudo, marketing. Ele é o diretor executivo do clube e ele responde direto para o G6. Abaixo dele, aí pegando obviamente o intuito desse vídeo é falar do departamento de futebol, abaixo dele, no que tange a futebol, teremos 3 coordenadores. Então a gente já tinha o Paulo Thomaz de Aquino, que eu também falei no outro vídeo, foi vice-presidente do Wilson em 2014, e agora nós temos o Thiago Gasparino e o Rodrigo Pinhataro. Quem são esses dois que compõem aí agora, então fecham os 3 coordenadores que vão fazer parte desse departamento de futebol? Primeiro, Thiago Gasparino vai ser o responsável por toda a captação e formação de categoria de base, das categorias em si e também do profissional. Ele inclusive fala no vídeo do clube, tem lá o clube também, onde eles falam um pouquinho sobre eles, né? São os personagens falando sobre eles, é muito importante ouvi-los também falando. E eles falando sobre o departamento. É um vídeo muito curto, mas eles falam um pouquinho sobre o departamento ali. Então, a ideia do Gasparino é poder fazer todo esse olhar e toda essa montagem, essa procura, e principalmente o que ele fala lá é montar uma equipe de scout profissional. Então assim, a partir de agora o Coritiba passa de fato, e não que o Coritiba não tivesse, o Coritiba tinha um analista de mercado dentro do setor de análise de desempenho, e tinha ali observadores técnicos voltados para a categoria de base, né, para angariar jovens, mas agora o Coritiba passa a ter de fato, oficialmente, um setor de scout. O Coritiba não tinha isso. O Coritiba ficava todo mundo meio junto ali, então agora o Coritiba oficialmente não é... o Coritiba tem um profissional. Não, o Coritiba tem um departamento agora de scout profissional. Então, é muito importante esse trabalho dele. O Thiago veio do Atlético, o último trabalho dele foi no Atlético Paranaense, onde ele trabalhou por bastante tempo, desde 2017, aí, no departamento de futebol, principalmente no departamento de formação de elenco, departamento de scout propriamente dito, captação de atletas. Eu já vou destrinchar o que a gente pode esperar e o que eu imagino, qual é a minha opinião sobre o trabalho deles, tá? Nós temos o Rodrigo Pinhataro, último trabalho na Chapecoense, mas já teve uma passagem muito longa pelo São Paulo também, onde foi coordenador das categorias sub-13, sub-17, enfim, ele teve essa coordenação já de base no São Paulo. Na Chape trabalhou com o Brunoro também, então é um profissional que já conhece o José Carlos Brunoro e vem aí para fazer toda a parte de formação e desenvolvimento. A função dele é conseguir fazer com que flua, né? Todo esse processo de formação, existe um processo de formação. Os resultados que nós colhemos dos jovens que chegam no Coritiba são muito ruins, são fracos. Coritiba não está tendo uma categoria de base muito produtiva e muito se deve à má qualidade na formação desses jovens atletas dentro do CT da Graciosa. Então a ideia do Pinhataro é trabalhar essa formação e desenvolvimento e também com o elenco profissional, não vai ficar focado somente nos jovens. O Paulo Thomaz de Aquino é basicamente aquela ponte ali entre comissão técnica, diretoria, jogadores, diretoria, enfim. Ele dos 3 é o que tem uma capacidade em termos de formação técnica no futebol. É o pior dos 3, até por isso ele pega um departamento onde exige muito mais um relacionamento interpessoal do que um conhecimento técnico de fato. Então ele será o responsável por garantir que a comissão técnica, por exemplo, está fazendo com que o time jogue da maneira que o clube quer que o time jogue. Então o clube vai passar a ter uma filosofia de jogo, o Coritiba ter uma filosofia de jogo do Coritiba, e ele vai ser o responsável, por exemplo, por garantir que a comissão técnica está seguindo essa filosofia que o G6 quer, que o clube quer que o Coritiba tenha como ideia, como modelo de jogo.
Então é uma formação, óbvio, que exige um conhecimento técnico, então não tem como se avaliar se a comissão técnica está fazendo o time jogar de uma maneira coesa, ou reativa, ou propositiva, ou com o lateral fazendo um apoio, ou com os jogadores do meio trabalhando com triangulações apoiadas ou não, se você não tiver um conhecimento técnico. Então você tem que ter um conhecimento técnico prévio, aqui não estudou, não é alguém completamente sem estudo, ele fez alguns estudos, ele se aperfeiçoou também, não comparado com os outros dois, mas o suficiente para que ele consiga exercer este trabalho, que é muito mais um trabalho comunicativo e de interpessoalidade entre as categorias, tá? Então vamos lá, vamos falar dos outros dois, principalmente que são os novos e que pouca gente conhece. O Thiago Gasparini, como eu falei, então, responsável por esse setor de scout, foi responsável pelo setor de scout no Atlético, ali de 2017, 2018 até agora. O time do Atlético, e é importante falar isso, então pode parecer, estamos na Rede Coxa, tá falando do Atlético, mas é o histórico do cara, então eu preciso falar, tá? O Atlético Paranaense Sub-20 está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esse time que chegou na final, ele é basicamente dos 20 atletas, mais ou menos, uns 15, 16 passaram pela mão, ou pelo crivo, ou pelo olhar também. Pode não ter sido ele a descobrir, mas ele participou do processo de pelo menos 15 dos 20 jogadores que estão nesse elenco atual. Então, Mengote, todos esses garotos, Luan Patrick, enfim, todos esses garotos passaram pelo olhar. Não necessariamente eles estavam em outros clubes, o já estava, por exemplo, mas era um cara que olhou ali dentro da própria base e viu um potencial para que se trabalhasse nesse garoto também. Então, isso é muito importante. E o Pinhataro, apesar do trabalho da Chapecoense 2019 ter sido muito ruim, no final caiu para a Série B, tem um histórico de base muito forte no São Paulo. E aí entra o grande ponto, tá? E é o ponto de reflexão que eu, pelo menos, fiz e que eu acho que cabe todos nós fazermos. Thiago Gasparini chega para montar um departamento de scout Coritiba hoje, basicamente nunca teve. Coritiba já passou por ex-jogador sendo olheiro, o cara que era observador da categoria de base, que montava lá peneiras e tudo mais. Vai ter um jogador X e ninguém pode ir, vai você. Então, assim, Coritiba já teve esse tipo de scout. Agora não, Coritiba vai passar a ter profissionais fazendo só isso, todos os dias. Então, primeiro ponto, é um departamento novo. E aí a gente pega o Rodrigo Pinhataro, que é esse departamento de formação e desenvolvimento, e aí a gente olha para toda a nossa formação e desenvolvimento de atletas da base, e atletas que subiram para o profissional, e a gente olha e fala, cara, o Coritiba não trabalha direito esse desenvolvimento, não é fluido o processo de transição dos atletas entre categoria de base e profissional, ou entre uma categoria sub-15 para um sub-17, para um sub-20. Então, é muito importante, e a reflexão que eu faço, né, falei que fiz uma reflexão, viajei um pouquinho aqui para poder explicar para vocês, o Thiago Gasparini chegou no Atlético, o Atlético já tinha o setor estruturado. O Rodrigo Pinhataro trabalhou num São Paulo que já tinha todo um departamento de futebol estruturado, de base. A reflexão que fica beleza, e aí até uma dúvida, né? Eles desempenharam bons papéis, principalmente o Gasparini, em clubes onde o processo já estava construído, entre aspas, mas eles não precisaram criar do zero esse processo. Ele já existia uma base, ele já existia um trabalho iniciado e eles já tinham um caminho que já tinha começado a ser pavimentado. Aqui eles vão criar esse processo basicamente do zero. E aí entra o grande ponto. Primeiro, vão ter trabalho, vão ter respaldo para criar isso do zero. A diretoria vai dar o tempo necessário para que isso seja implementado, porque a gente não vai criar esses dois processos, tanto de scout quanto de formação e desenvolvimento, eles não dão resultado em 2 meses, não dão resultado em 6 meses, eles não dão resultado em 1 ano. Então, assim, em 1 ano você começa a ver um caminho, você começa a ver uma projeção, mas isso é longo prazo, médio e longo prazo. Então, primeiro, são profissionais que vêm sim com um certo currículo muito bom, diferente de todos os outros profissionais que passaram pela gestão passada,
Não estou dizendo que os que passaram eram ruins, longe disso, mas esses têm um peso de currículo e de histórico de trabalho muito grande. O Gasparino participou da montagem do elenco do time profissional do Atlético, que ganhou a Sul-Americana e que ganhou a Copa do Brasil. E a gente tem um Pinhataro que participou só de um São Paulo que, de anos, apesar da má fase também de anos, mas a gente sabe que o São Paulo procura ter uma gestão muito mais profissional do que o Coritiba já teve ou nunca teve na sua história, comparado com o que o São Paulo já teve ou tem. Então, até que ponto esses profissionais estão capacitados para criar isso do zero também? Aí eu não estou dizendo que eles são ruins, longe disso, mas eles já pegaram um processo caminhando. E aí é muito fácil quando você entra num carro muito bom. Agora, você ter que construir este carro é um desafio diferente. Eu acho que eles têm capacidade técnica para isso, tá? Então a minha opinião são profissionais corretos para montar isso, mas cabe sim a gente colocar isso para a torcida, de que o fato deles terem sido muito bons em outros clubes não significa que eles possam ser espetaculares aqui, porque aqui eles vão precisar de tempo para isso, para que esses resultados apareçam, porque eles vão criar tudo isso do zero. Então, essa expectativa também precisa ser colocada nos panos ali, né? Colocado às claras para todo mundo. Então, não esperem que a gente vai, daqui 3 meses, descobrir um baita jogador que vai ser vendido por 30 milhões de euros daqui 8 meses, no fim do ano. Não é assim que vai funcionar. É óbvio que isso pode acontecer. É óbvio que o Gasparino pode simplesmente, vamos estruturar, vamos para o mercado, vamos pegar o observador, vamos começar esse trabalho que a gente precisa de resultado, acharam um cara, o cara emplacou, explodiu. Mas assim, a chance disso acontecer é muito pequena. É contar com a sorte e não necessariamente propriamente dito com o trabalho em si de fato. Primeiro você estrutura um trabalho para que a hora que a sorte chegue, você esteja preparado para que esse trabalho seja bem executado. E não o contrário. Você não tem trabalho nenhum e a sorte cai no teu colo. Isso é muito difícil acontecer no futebol. Então, precisa-se ter paciência, são profissionais extremamente capacitados, mas vai ser preciso paciência, não só da torcida, mas principalmente também da diretoria. Afinal, como eu falei, não é um trabalho que vai ser feito para que se colha resultados em 6 meses, no fim do ano, enfim. É óbvio que você tem uma bucha muito grande na mão, principalmente o Gasparino, e o Pinhataro também, porque você tem uma possível Série B, então você tem que fazer um elenco novo com a obrigação de subir. E você tem ao mesmo tempo isso pro Gasparino e você tem ao mesmo tempo um Pinhataro que ouve da diretoria, cara, possivelmente a gente não tenha dinheiro, a gente vai jogar o Campeonato Paranaense com o Sub-23 e a gente precisa olhar quem é que presta, quem é que não presta na base. E se ele olha e fala, cara, a gente precisa de um time com um elenco com 20 atletas para o Campeonato Paranaense, entre titulares e reservas. A gente só tem 7, 8 atletas da base que servem, o resto não presta. E aí? Você vai achar jogador da base aonde? Você vai contratar aonde? Então, assim, esses processos, eles vão ficar muito claros agora com esses com esses 3 profissionais do Aquino também, mas com esses 2 especificamente, e a gente pode esperar bons resultados, mas eu não coloco expectativa para que esse resultado seja a curto prazo, e sim a médio e longo prazo, e vai ser muito benéfico, tá? Vai ser muito benéfico. O Coritiba precisa começar, e está começando com esses 2. Se vai ter resultado, se eles vão desempenhar um bom trabalho, é outros 500. Mas o Coritiba precisava disso, precisava sair de uma gestão de futebol, principalmente olhando para a maneira como você trata as categorias e as transições entre uma e outra, parar de fazer um negócio amador, um negócio dos anos 80, dos anos 90 e começar a olhar o futebol moderno, começar a olhar para essas transições da maneira que devem ser, começar a olhar da maneira que precisa ser feitos os processos entre jogadores de base, jogadores da categoria sub-20 para o profissional, do sub-17 para o sub-20, do sub-15 para o 17, e principalmente olhar para o profissional também e conseguir enxergar, putz, eu tenho esse caixa e eu preciso contratar esses jogadores, e eu preciso fazer custo-benefício. Não posso mais ficar abrindo a carteira e contratando jogador a rodo de 40 anos com salário astronômico, porque não vai me trazer resultado. Beleza? Espero que tenha passado um pouco para vocês. Eu não passei tudo, obviamente, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Já estou vendo que está com 15. Então, espero que vocês vejam o vídeo lá no clube. O vídeo que o clube fez sobre os profissionais também. Entendam um pouquinho mais sobre eles falam sobre eles. Então, obviamente, eles têm muito mais conhecimento sobre isso. Então, esperamos que eles possam fazer um bom trabalho, já é um bom
começo aí dessa nova diretoria, pensando num projeto de médio e longo prazo, tá? Pode não dar certo, muita coisa pode acontecer, mas esse início é muito promissor e a gente vê um planejamento muito bom que há tempos a gente não via, tá? Siga a gente aqui aqui no YouTube, então já se inscreve, ativa sininho, siga a gente lá nas nossas redes sociais, @RedeCoxa no Twitter, Instagram, Facebook. Comenta se você gostou dos nomes, se não gostou, enfim. Estamos aí também para ouvir a opinião de vocês. Beleza? Tamo junto. Saudações a Viverdes.